perto do meu tempo se eu não enxergar aquele relógio ali. Tem que trocar o óculos, que ele disse. Tá bom, né? Então a Sister Prado falou aqui sobre a dificuldade, estava anotando ali, que os filhos dela iriam enfrentar por causa da viagem que eles tiveram que fazer aí, tão longa e cansativa, e além disso, né, teriam todo aquele trabalho para poder terminar a mudança. E a preocupação de todo pai e toda mãe é de que seu filho não sofra. Acho que é assim, né? Nós realmente queremos que nossos filhos aprendam por si só, mas a gente... é o instinto natural, a gente querer facilitar um pouco as coisas para eles e, na maioria dos casos, não querer que sejam difíceis como foram para nós. Porque a ideia é de que nossos filhos sejam melhores do que nós. Então, partindo dessa ideia, o presidente Prado também falou aqui sobre o Jardim do Getsemane, foi falado ontem, explicado pela irmã Jaqueline, presidente das moças, com mais detalhes sobre esse lugar, né? Eu confesso que eu não sabia o significado, ou se sabia, havia esquecido, né? Que significa lugar da prensa. E aí, quando você liga a escritura de Isaías 53, e diz que convinha que o pai, agradou ao pai moê-lo. Então eu fiquei pensando, nossa, como assim, né? Como deve ter sido difícil para nosso Pai Celestial. Muito bem. Nós sabemos que quando Jesus Cristo iniciou seu ministério mortal, antes de iniciar, ele jejuou por um período em preparação para aqueles momentos finais de sua missão aqui na Terra, né? Muitas pessoas começaram a seguir a ele por causa dos sinais que ele fazia. Ficavam impressionadas como um homem, um galileu, filho de José, poderia fazer tais sinais, né? E isso acabou despertando ali um certo ciúme daquele clero iníquo que existia naquela época. O patriarca falou de um conselho que foi feito nos céus. E nesse conselho foi decidido aí, crucificai-o, né? E aqueles diabos de carne e ossos, como disse o Elder Bruce R. McConkie, né? Inflamaram aquele público ali, e aqueles que estavam em dúvida se seguiam ou não Jesus foram influenciados pela multidão, assim como o governador romano. Em um ato ilógico, depois de ter inocentado o Salvador, ele mandou que o açoitassem e disse que estava inocente do sangue daquele justo. O apóstolo do Senhor, Elder Holland, disse que as mãos de Pilatos nunca estiveram tão manchadas. Aquelas mãos recém-lavadas nunca estiveram tão manchadas, porque ele tinha o poder de libertá-lo. O que mais impressiona é que o Salvador não abriu a boca. Ele seguiu ali. Ele sabia que quando chegasse esses momentos finais, até os que estavam mais próximos dele o deixaria só. Então esse discurso se destina àquelas pessoas que hoje se sentem ou vêm se sentindo sozinhas. A mãe que cria os filhos sozinha, o pai que está desempregado aí e não quer transparecer aí a preocupação com o cuidado da família, aqueles que estão enfrentando crises em seu casamento, ou a esposa cujo marido deixou, ou o marido cuja esposa deixou, o pai que perdeu seu filho, pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão. O presidente Santos falou da solidão que Alma, o filho, passou, né? E ele disse que ele foi atormentado pela lembrança de sua culpa. Mas a maioria das pessoas não tem culpa pela dor que sentem. Às vezes isso é ocasionado por causa do erro de outras pessoas
Outras vezes, a gente consegue chegar ao conhecimento de que o Senhor quer nos refinar, conforme foi falado aqui pela irmã Aline ontem, citando o exemplo de Jó, né? Que Jó tinha certeza que aquelas provações, depois daquilo, ele sairia como ouro. O Senhor queria refiná-lo. Mas nem todos conseguiram chegar ainda a esse entendimento. Eu ainda não. Então, quando nós nos sentirmos sozinhos, possamos lembrar da jornada mais solitária que já existiu, a que o Salvador Jesus Cristo enfrentou por nós. Durante todo o período em que ele esteve aqui na terra, ele preparou-se para esse momento. Sabíamos que era necessário que ele fosse entregue nas mãos daqueles acusadores. Porém, o Elder Holland cita, saber que uma de suas testemunhas especiais, um homem que ele chamou para segui-lo, que o viu curar, que o viu levantar os mortos, que o viu fazer tantas coisas grandiosas, que viu Pedro testificar que ele era o Filho de Deus, pudesse traí-lo por 30 peças de prata. Seu amigo o traiu. Na última ceia, quando ele disse que um de vós há de me trair, ninguém ficou apontando o dedo um para o outro. Cada um se perguntava a si mesmo. E o que estava mais próximo de Jesus disse, quem é, Senhor? Ele disse, aquele a quem eu der o pão molhado. E aí ele deu o pão a Judas, e o diabo entrou em Judas, e o Senhor disse, o que tendes de fazer, faze-o depressa. E Judas saiu, e os outros discípulos cearam, e o Salvador os ensinou a lei. Quando Judas saiu, o Salvador não falou, aquele traidor já foi lá me entregar. Não, Pedro era o primeiro a sacar a espada e ir lá pegá-la antes dele chegar lá, né? Mas era necessário que ele fizesse isso, né? Não se sabe ainda todos os motivos pelos quais um dos apóstolos teria que fazer isso. Também eu não vou entrar nesse mérito. Mas Jesus amava tanto aqueles apóstolos que ele disse, depois que Judas saiu para traí-lo, um novo mandamento vos dou. Como é que é isso, né? Que tipo de amor é esse? Ele sabia que ele saiu para traí-lo, para entregá-lo, ele ia ser morto. Ele ia passar por dores, as dores mais excruciantes. E ele disse que amava Judas. Foi isso que ele disse. Por isso que ele é o exemplo perfeito. Então, ele tinha certeza de que... Ele disse que... E eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele tinha certeza absoluta que o Pai jamais o deixaria. Ele veio aqui cumprir uma missão dada por ele. Jamais houve engano em sua boca. Jamais falara mal de ninguém. Jamais cometeu pecado. A declaração do Elder Holland, ele diz, com toda a convicção de minha alma, testifico que ele agradou ao Pai perfeitamente e que o Pai não abandonou seu filho naquela hora. Sabe qual é a hora? Deus meu, por que me desamparaste? O Salvador foi moído no Getsemane mais de uma vez. Ele teve que carregar sua cruz com o corpo dilacerado ali, né? Carregou sua cruz até o Calvário. Antes disso ele já tinha levado as chicotadas ali, coroa de espinho. O corpo já estava muito fragilizado, mas ainda não havia chegado sua hora.
O Pai estava com ele ali. Mas na cruz do Calvário, conforme disse o Elder Bruce R. McConkie, por 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde, todas as dores do Getsemane voltaram. Todas. Mas ele havia se preparado para isso. Volto para a escritura de Isaías. Porém ao Pai agradou moê-lo. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras somos sarados. Além das dores do Getsemane que retornaram na cruz do Calvário com o corpo fragilizado, o Pai teve que tirar sua companhia, que sempre foi constante, de seu filho, para que ele, de fato, descesse abaixo de todas as coisas, para que ele soubesse como nós nos sentiríamos se cometêssemos tais pecados, se morrêssemos espiritualmente. O Salvador também provou a morte espiritual, é por isso que ele nos conhece perfeitamente. Como a Jaqueline bem citou aqui ontem, enfiaram uma lança nele, na intenção de matá-lo, mas eles não podiam matar o Deus vivo. O Salvador Jesus Cristo entregou a sua vida. Depois que ele concluiu sua missão, depois que ele pagou por nossos pecados, ele entregou a sua vida e seu espírito a seu Pai. E ele disse, o Elder Holland diz, de fato é minha crença pessoal de que em todo o ministério mortal de Cristo, o Pai talvez nunca estivesse mais próximo de seu Filho do que nesses agonizantes momentos finais do sofrimento. No entanto, para que o supremo sacrifício de seu Filho fosse tão completo quanto foi voluntário e solitário, o Pai retirou de Jesus por um breve momento o conforto de seu espírito, o apoio de sua presença pessoal. Era necessário, de fato, era primordial para o significado da expiação, que esse Jesus, Filho perfeito, que nunca falara nem fizera mal, que não tocara em nada imundo, precisasse saber como o restante da humanidade, nós, se sentiria quando cometesse tais pecados. Jesus Cristo ficou numa solidão total. É por isso que ele entende você, que se sente nessa escuridão total. A perca de um ente querido em nossa família causa esse tipo de solidão. Você se sente abandonado, se sente só, mas que possamos testificar como Jesus Cristo testificou, nós nunca estaremos só. Eu testifico a vocês, irmãos, de que o Salvador Jesus Cristo está sempre conosco. Ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Ele seguirá. O Elder Holland disse que não consegue compreender assim, como alguém diz assim, eu amo o Salvador Jesus Cristo, mas eu não estou disposto a seguir o caminho que ele seguiu. Eu não estou disposto a passar por Getsemane, nem por sofrimento, mas eu estou aqui. Se precisar de mim, eu estou aqui. Não faz muito sentido isso, né? E ele disse, eu não quero parecer que não quero fazer parecer que isso seja uma regra, mas o caminho da salvação sempre passa pelo Getsemane. E ele aconselha-nos a estar sempre perto do Getsemane. O extremo do homem é a oportunidade de Deus. No momento em que não soubermos mais o que fazer, o Espírito do Senhor falará a nós, porque alguém já passou por esse caminho e ele sabe como resolver. Cristo fez e ele tem o poder de consertar.
Não há nada que esteja tão despedaçado que Ele não conserte. Foi Ele quem nos fez, Ele que nos criou, Ele que nos conhece perfeitamente. Então, quando estivermos em nosso extremo, nós estamos dando a Deus a oportunidade de nos mostrar seu poder. Que possamos meditar sobre essas coisas. Deus vive. Ele é nosso Pai Celestial. Ele nos ama. O grande plano de felicidade foi posto aqui para que pudéssemos vir, constituir nossa família e voltarmos a viver junto com Ele. Salvador Jesus Cristo voluntariou-se. Ele quis sofrer as nossas dores, porque Ele nos ama. Na cruz do Calvário, Ele intercedeu pelos seus acusadores, pelos assassinos. Ele intercedeu por eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele sabe que às vezes a gente age sem saber o que faz. Ele vai interceder do mesmo modo por nós, mas precisamos recorrer a Ele. Ninguém que tenha recorrido a Ele teve uma bênção negada. Todos os enfermos, todos os aflitos, conforme a Aline disse em seu discurso aqui, todas as pessoas que foram levadas ao Salvador, que foram até Ele, foram curadas. Ele não virou as costas para ninguém. Testifico que sua bondade permanece eternamente. Ele jamais irá virar as costas para nós. Eu o amo. E oro para que eu seja capaz de suportar estar, pelo menos, nos arredores do Getsemane, para poder senti-lo, para poder vê-lo. Uma gravura no templo, uma gravura nova que eu gosto muito, onde ele está apoiado ali, sob o anjo, né? Que foi enviado das cortes celestiais. Apesar do Pai ter ali, não ter deixado passar a taça amarga, ele enviou um anjo. E esse anjo o fortaleceu para que ele concluísse sua missão. Testifico que ele também nos envia anjos. Não são só anjos espirituais, são anjos físicos. Pessoas ao nosso redor, líderes, amigos, pais, filhos, estão dispostos a nos ajudar. Essas pessoas são anjos enviados por Deus. Presto o meu testemunho dele e eu sei que ele vive. Em nome de Jesus Cristo, amém.